A entrevista que você escutará agora é uma entrevista realizada por um grupo do primeiro D que aborda o tema religiões afro-brasileiras e ameríndias. Mas acabou, cativeiro acabou. Mas acabou, cativeiro acabou. Já fui preso na senzala, apanhei de ferro quente e subi de morro acima e tinha perna doente. Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores ouvintes da Escola Raimundo Tomás. Eu sou o entrevistador João Fernando e na entrevista de hoje entrevistaremos o Eric da Silva, do primeiro ano D. O tema abordado será perguntas que foram passadas em salas sobre religiões afro-brasileiras e afro-indígenas. Vamos para a primeira pergunta. O que seria de fato a macumba? Bom, macumba, no sentido literal da palavra, a macumba seria um instrumento africano, especificamente um indiofone, percutido indiretamente, onde o bastão é raspado em uma pequena baqueta. A palavra, provavelmente que tudo aponta, é de origem quimbundo. Macumba significaria som. Mas há ainda também quem diz que a palavra é de origem bantu, que seria uma árvore africana cuja madeira era usada na produção de um instrumento musical. Por isso, o instrumento passaria a ser chamado do mesmo nome da sua matéria-prima, que seria a árvore, macumba. Agora, no sentido popularmente dito, a palavra pode se referir a várias outras coisas voltadas a cultos religiosos, como arriar um padrinho na encruzilhada ou qualquer outra oferenda. Pode ser também o barracão, mas para os mais informais, como gosto de chamar, casa de axé. Mas eu popularmente gosto de chamar barracão, ou casinho macumba ou macumba. Agora, Jacques Raimundo disse e afirma que a macumba, no sentido de um rito ou culto, vem do quimbundo de cumba, que significa cadeado ou fechadura, que faz referência à cerimônia de fechamento de corpos. Já Ney Lopes defende que o termo que vem do quincongo, cumba, significa feitiço. Enfim, a macumba é utilizada tanto para o recorrega africano ou Agora vamos cerimônia para a de cultos próxima religiosos. E o que seria o candomblé? Bom, o candomblé, bem basicamente falando, é um culto de religião formada de diversas tradições africanas trazidas lá de África na época da escravatura no Brasil. Essa tradição e culto varia pelos povos e como uns preferem chamar nações do continente da África, que formou o candomblé aqui no Brasil. Por isso que é chamado de religião de matriz africana, por descender de África. É um culto voltado a deuses, divindades e entidades ancestrais africanas. E se a casa cultuar o catiço, há também o culto de entidades ancestrais brasileiras. É bastante comum hoje em dia também esses cultos de ancestralidade brasileira. Mas candomblé é voltado diretamente ao culto de deuses e divindades, entidades, loas, orixá e deuses africanos e ancestrais. Basicamente isso. Vovó veio da Angola pra rezar filhos de Umbanda. Vovó tem 7 saias, na última saia tem mironga. Vovó veio da Angola pra rezar filhos de Umbanda. Com seu patuaia, fica de Guiné. Vovó veio da Angola pra salvar filhos de pé. E qual seria a diferença de Umbanda para candomblé? Bom, vamos começar. Deixa eu ver. Vamos começar pelas raízes das duas religiões. A Umbanda tem sua raiz Bantu e a Ameríndia, que são os povos indígenas. Já o Candomblé tem raiz Yorubá. Uma grande diferença também seria a influência dos indígenas que há na Umbanda, diferente do Candomblé. O motivo seria que, os povos Bantu chegaram aqui primeiro. Eles foram os primeiros povos a chegar no navio negreiro. E, isso era começo de colonização. Então, os índios se faziam muito presente ainda em terras brasileiras. E quando os povos Yorubá chegaram no Brasil, que é a raiz do candomblé, eles chegaram em meados aproximadamente 80 anos antes da abolição da escravatura. Então, a colonização já estava muito avançada e os indígenas não estavam tão presentes em terras brasileiras. E uma outra grande diferença é que a Umbanda é voltada para entidades e ancestrais brasileiras, como caboclo, preto velho, boiadeiro, marinheiro e os malandros e exus, etc. Já o candomblé é um culto voltado a entidades de ancestrais africanas. No candomblé também há a presença de inquices e loas. O candomblé se alimenta ali bastante do voodoo.
E também é bastante uma notória forma de culto diferente entre as duas religiões. O culto de orixá entre as duas religiões são muito diferentes. Os orixás na Umbanda são lidos como forças da natureza, diferente do candomblé. Agora, outra pergunta. E também tem uma outra religião que é a Jurema Sagrada. O que seria a Jurema Sagrada? Bom, a Jurema Sagrada, em seu início, é um culto ameríndio de terras brasileiras do Norte e Nordeste, presente antes mesmo da chegada dos portugueses em 1500. E, tipo assim, a Jurema, ou o Catimbó, como as mais preferem chamar, sofreu influência de várias outras religiões, vários outros cultos e várias outras crenças. Por exemplo, a pagelância também sofreu influência dos povos Bantu, Yorubá e de outras nações. Para sobreviver em meio assim, à sociedade colonialista, eles também se alimentaram um pouco que eu gosto de chamar de catolicismo preto, que seria o sincretismo. Agora aqui, no caso, a Jurema se tornou com o tempo um culto afro-ameríndio, que no seu início ela era só ameríndio, que era um culto indígena, se tornou um culto afro-ameríndio, por ter se alimentado de várias fontes africanas, assim pode-se dizer. É um culto bastante focado em ancestrais também, e é bastante também presente nos cultos, são ervas em bebidas, ervas em banhos e ervas medicinais. Na Jurema acredita assim, em existência de cidades, que seria outro lado que onde os mestres juremeiros moram. E onde eles trabalham também. Que também é chamado de Jurema. De forma bem resumida, é isso. A Jurema é um culto afro-ameríndio que nasceu no Brasil aqui, que já era cultuado no Brasil aqui antes de 1500. Interessante. Agora vamos para a próxima pergunta. Uma dúvida que eu tenho. Por que as pessoas, não são todas, mas tem umas que têm medo de religiões matrizes africanas? Por quê? Bom, em maioria, porque a maioria das pessoas tem medo de religião matriz africana. Bom, pós a abolição da escravatura, o racismo estrutural e religioso já estava, assim, instalado no Brasil, entende? E no mundo. O que significa que tudo que não era do homem branco, ou de fé do homem não branco, era errado. Era do diabo, era mal e ruim. Ou seja, qualquer coisa ou fé que vinha dos povos africanos, indígenas e seus descendentes, era ruim e visto como conceito de mal que está presente nas religiões do homem branco. No caso, o cristianismo e o catolicismo. E isso levanta outra cabeça disso tudo, que foi a igreja que desempenhou um papel de lavagem cerebral e manipulação da fé, por meio de tortura e medo. E uns movimentos neopentecostais contribuíram bastante para isso. Resumidamente, é isso. O racismo estrutural, o medo implantado nas pessoas pelos movimentos neopentecostais, entende? Essas coisas de branco. Bom, pessoal, foi essa aí as perguntas, né? Que tem muita gente com dúvida, né? Sobre as religiões matrizes africanas. Então, é isso aí, né? Uma boa noite para todos, uma boa tarde, um bom dia, dependendo do horário que você estiver escutando essa entrevista ou podcast, né? Sendo mais atual. E é isso, fiquem todos com um abraço. Um beijo do macumbeiro.